Graça e paz, queridos irmãos. Deus abençoe a sua vida neste primeiro domingo. Estamos na presença de Deus, 2026. Vamos fazer a leitura desse texto. Nós vamos iniciar uma nova revista, um novo tema que fala sobre deuses fake. E o texto de hoje que eu separei para lermos, meditarmos, está em Salmo 106. Então, abra sua Bíblia no Salmo 106, versículos 19 a 22. O título da lição hoje, do estudo, é Bezerros de Ouro de Ontem e de Hoje. Vamos ficar em pé e vamos fazer essa leitura? Salmo 106, 19 a 22. Diz assim o texto: Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Vamos orar? Ó Deus, tua palavra foi lida nessa manhã e nós estamos diante do Senhor para ouvir a tua voz. Clamamos ao Senhor que abençoe teu servo para trazer a meditação. Abençoe a tua igreja, abra os nossos ouvidos, prepara o nosso coração, nossa alma. Nos ensine, Deus, nos ajude a viver uma vida que agrada ao Senhor e que exalta o teu santo nome. Nós te adoramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Meus irmãos, um dia desse nós compramos um equipamento para a nossa igreja, um produto com um preço, estava muito bom, a gente olhou e falou, esse preço é bom, vamos comprar, né? E aí a gente comprou na esperança de que fosse realmente um bom equipamento, porque a marca conhecida, prometia ser boa. Só que não. O equipamento chegou e não funcionou bem, não é? Não funcionou bem, e a gente ficou com uma suspeita de que aquela marca, né, não era bem a que a gente esperava, né? Acho que nós estamos acostumados com isso, muitas vezes. A gente compra alguma coisa, parece que é, mas não é. Não é? Só tem ali um fake, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra. Mais ou menos falso, né? Muitas vezes realmente é falso. Só tem um rótulo, o nome, mas não é de verdade o que a gente espera. Essa palavra fake é uma palavra que hoje está sendo muito utilizada nos nossos dias, não é? Apesar de ela estar na moda aqui no Brasil, porque não é uma palavra, né, em português, vem lá de fora, né? Apesar de ser uma palavra que está na moda, o seu significado é antigo. É antigo. E esse texto aqui de Salmo está nos falando a respeito lá do povo de Israel. O salmista está retratando o que aconteceu, várias coisas que aconteceram ali com o povo de Israel, e especialmente nesse momento onde eles estavam, onde eles saíram do Egito. Nós vamos chegar lá também em Êxodo, né? Vai demorar um pouquinho, que a gente está no capítulo, na nossa exposição de Êxodo, estamos no capítulo 9, até chegar no 32. Mas ele retrata o que aconteceu lá em Êxodo, depois que o povo saiu do Egito e foi para o deserto. Estava ali no deserto, agora estavam livres da opressão egípcia, e eles poderiam então buscar o Senhor. Deus chamou para que eles adorassem no deserto, não é? E eles adoraram neste momento aqui, só que não a Deus. Adoraram outros deuses. Buscaram outras, nesse caso aqui, uma imitação, não é? Uma imitação de um bezerro. Uma imitação de um bezerro para adorar no lugar de Deus. E nós percebemos então que esse texto está nos mostrando como é o coração do homem, longe do Senhor. O texto está nos mostrando que o homem tende a construir deuses falsos. Essa é a nossa natureza, buscar outros deuses. E o que significa, então, nesse texto, como nós podemos aprender? Em primeiro lugar, que o homem não aceita a glória de Deus, né? Por que ele está buscando ali outros deuses? Porque ele não aceita a glória de Deus. Veja o versículo 21, leia comigo o versículo 21. Ele diz assim: esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas. Nós estamos ali estudando, expondo Êxodo
E nós percebemos como a mão poderosa do Senhor está neste momento ali, trazendo as pragas, os milagres, os grandes feitos do Senhor ali no Egito, coisas maravilhosas que certamente eles olharam e falaram: a mão de Deus está aqui. O próprio Faraó também percebeu claramente que Deus era todo-poderoso e estava fazendo tirar o povo dali com grande mão, com braço forte. Mas o povo saiu depois e esqueceu disso. O texto diz: esqueceram-se de Deus. Meus irmãos, é natural do homem deixar Deus, do homem caído. Porque depois que o pecado entrou no mundo, nós somos afetados pelo pecado. E não queremos mais a presença de Deus. Essa é a realidade. O homem natural não aceita a glória de Deus, porque a presença de Deus vai trazer um incômodo para o homem caído. Primeiro, porque Deus é santo e exige que quem se aproxima dele também seja santo. Mas quando nós olhamos para a nossa fraqueza, nossa natureza, percebemos que somos falhos, pecadores. E não podemos nos santificar sozinhos, nos limpar, não temos essa condição, esse poder. Veja que o próprio profeta Isaías, lá em Isaías 5, quando ele tem a visão de Deus assentado no alto e sublime trono, ele exclama assim, Isaías 6:5: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías percebeu que ele estava perdido. Veja que Adão lá no Éden também, quando ele pecou, e quando Deus se aproximou, estava chegando a viração do dia, como diz o texto, e ele sabia que Deus chegaria. O que ele fez? Ele fugiu, procurou se esconder de Deus, procurou se afastar de Deus, porque ele viu que ele estava nu, ele viu que ele era pecador e ele era falho e não podia estar diante de um Deus santo. Essa é a tendência do homem caído, fugir do Senhor, assim como fez Adão, ou assim como Isaías exclamou, falou e se preocupou: ai de mim, estou perdido. Dessa forma também nós percebemos a sociedade fugindo de Deus, se afastando do Senhor cada vez mais. E nesse sentido, o homem muitas vezes se torna rebelde contra Deus, quer fugir do Senhor. O Senhor nos fez para estarmos próximos dele. O Senhor nos fez do pó da terra, soprou sobre nós o Espírito, nos tornamos alma vivente, fomos feitos para estar diante de Deus, do Deus verdadeiro. Mas o pecado nos afasta. Mesmo percebendo as grandezas do que Deus faz, o pecado tende a nos afastar do Senhor e a sociedade caminha assim. Calvino comenta que aqui ele representa a rebelião deles como extremamente alta. Ele está dizendo que o povo de Israel, depois de tudo que Deus fez, se rebela contra Deus, e ele coloca isso de uma forma gravíssima, extremamente alta a rebelião que eles fizeram, na medida em que abandonaram o verdadeiro culto a Deus e fizeram para si bezerros. Um bezerro, não é? Um ídolo. Construíram um bezerro e falaram: esses são os deuses que nos tiraram do Egito. A tendência do homem é essa. Se não for pelo Senhor, nós nos afastaremos dele. É o Senhor que nos atrai. É o Senhor que nos chama de volta. Foi Deus que buscou Adão e trouxe de volta. Foi Deus que tratou com o povo de Israel durante toda aquela caminhada e depois levou para Canaã. É Deus que atua na sua vida e te traz hoje para a casa dele, senão você não estaria aqui. Senão a gente estaria longe do Senhor, como muitos estão. Mas o Senhor tem misericórdia de nós. Em segundo lugar, a gente percebe aqui, uma vez que o homem quer se afastar de Deus, mas ele precisa de alguma salvação, e a alma dele clama por isso, o que ele faz então? Ele procura substituir a Deus. O homem quer substituir. Então o versículo 20 diz assim, leia comigo o versículo 20. Diz assim: e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Veja como o salmista ainda coloca um novilho que come erva, né, para a gente ter essa noção, um novilho que come erva.
E não é um novilho, é um simulacro, uma imitação de um novilho que come erva. É o homem aqui buscando uma substituição, colocando um ídolo no lugar de Deus. É um Deus falso, é um Deus fake. Paulo também cita isso, fala em outras palavras, lá em Romanos 1, 23, da seguinte forma: e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem e de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Não é assim? Pega a criação, imita a criação e adora essa criação. Tendo em vista que não é possível chegar a Deus com esforço próprio, o homem faz o quê? Eu vou, então, criar o meu próprio Deus, fazer as minhas divindades, colocar aqui a minha própria divindade. E nessa linha o povo de Israel, então, imitou aqui um animal, não é, para substituir o Criador, por mais absurdo que isso seja, não é? Essa é a solução do homem elaborar as suas questões que são limitadas e chamá-las de divinas, chamá-las de ilimitadas. E muitas vezes fala assim para ele mesmo: você pode tudo, você pode conseguir, você é Deus. Arão construiu uma estátua com suas próprias mãos e chamou de Deus. E também a sociedade hoje, cada vez mais, tem trocado a presença de Deus pelos ídolos, só que ídolos modernos, não é? E nos nossos dias nós podemos ver objetos, tem pessoas que adoram objetos, bens, lugares, também adoram animais. Algumas nações não se alimentam de carne porque adoram os animais. E adoramos até outras pessoas. Tudo isso muitas vezes é alçado no lugar de Deus, ao lugar de Deus, no coração do homem, como se fossem poderosos para salvar, para redimir a humanidade. No entanto, não passam de deuses fake, de deuses falsos. Então, são tentativas frustradas de alcançar a felicidade. Enquanto o homem está achando que vai alcançar a felicidade, ele está cada vez mais fugindo dela. A humanidade não pode se salvar. A humanidade não pode alcançar a perfeição. A resposta não é então substituir Deus por ídolos. A resposta não é se esquecer ou ficar rebelde diante de Deus. A resposta é se prostrar e buscar aquele que pode nos levar para o caminho eterno. A resposta está em Jesus Cristo. Lá no deserto, Moisés intercedeu pelo povo para que Deus não o destruísse por causa dos seus pecados, por causa dessa idolatria. No entanto, Moisés apontava para o próprio Jesus Cristo, que veio a esse mundo para, aí sim, nos redimir verdadeiramente, para nos salvar verdadeiramente, para nos levar para a eternidade. Jesus é a solução, não existe outro caminho, Ele é a resposta. Concluímos então que a sociedade não quer a presença de Deus, e ela também não pode criar a sua própria salvação. Isso não é possível. Não é possível ter felicidade e perfeição sem Deus, mas é possível sim buscar a perfeição e a felicidade através de Cristo. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, deixando o que é falso. Esse produto nós devolvemos, né? Deixando o que é falso. Olha na sua vida, o que você tem dado importância? Qual o Deus falso, qual o Deus fake que está na sua vida? As nossas esperanças não podem estar nas imagens, nos bens, nas ideias, nas paixões, na força. Não. Isso pode ter a sua utilidade no nosso mundo, mas não no lugar de Deus. Não são deuses. Qual que é o seu bezerro de ouro? Qual que é o seu Deus falso? Deixe de lado. Entre 2026 limpando a sua casa, limpando a sua vida, limpando o seu coração. Tira isso tudo da frente. Faça como o Senhor ordenou depois a Arão. Derreta isso aí. Destrua. Tira isso da sua vida. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos buscando o que é verdadeiro. Glória a Deus. Direcionando a nossa adoração ao Senhor. Ele é aquele que pode nos libertar de verdade. De tudo que é falso nesse mundo, Ele pode nos tirar. Apenas Cristo pode nos dar alegria plena, meus irmãos.
Somente Jesus pode nos salvar, não só aqui, mas para a eternidade. Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo e que traz perfeição à nossa vida. Vamos adorar, vamos servir ao Senhor. Portanto, deixemos os deuses falsos de ontem e de hoje e adoremos ao único Deus e Senhor das nossas vidas. Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos orar, feche teus olhos. Ó Deus, misericórdia. O que aconteceu lá atrás há tantos anos, e quando nós analisamos e colocamos diante da nossa vida, percebemos que volta a acontecer.